Saber reconhecer nossos pontos fortes e fracos é uma habilidade importantíssima para o desenvolvimento profissional, não é verdade? Ao mesmo tempo, pode gerar uma sensação de insegurança e urgência em consertar aquilo que não está bom. Mas e se ao invés disso, nós gastássemos a maior parte da nossa energia e esforço buscando a excelência naquilo que já fazemos bem? Meu nome é João Palma e neste episódio do podcast Seta Talks, veremos como essa simples mudança de foco pode alavancar a sua evolução e até mesmo os resultados da sua equipe. Quem conversa comigo a respeito é a Ana Macalcher, consultora da Seta para os assuntos de liderança e desenvolvimento de pessoas. Então, vamos começar! Ana, seja muito bem-vinda ao Seta Talks e muito obrigado pela sua presença aqui hoje. A gente vai conversar sobre um tema que eu particularmente acho muito interessante, porque eu sou uma pessoa muito crítica de mim mesmo e dos meus defeitos. Imagino também que isso seja a realidade para boa parte das pessoas que estão nos ouvindo. Então, para introduzir esse assunto, explica para a gente o que consistem essas práticas de desenvolvimento pessoal focado nos pontos fortes e qual que é a teoria que está por trás deles. Beleza, João. Obrigada a você pelo convite. Bom, vamos lá, vamos falar desse tema, falar dos pontos fortes. Acho que a primeira coisa, né, para quem está ouvindo, é passar uma referência de bibliografia, de livro, para quem se interessar pelo tema e quiser saber mais. O livro se chama Descubra Seus Pontos Fortes, essa é a tradução. E é o livro base aqui do tema que a gente vai conversar. E qual que é a principal mensagem, né, dessa teoria, digamos assim? Basicamente é questionar muito do que em desenvolvimento humano a gente acaba fazendo de maneira intuitiva, né? Tanto pessoas que trabalham com isso, consultorias ou lideranças que têm como papel desenvolver pessoas, existe talvez ali uma tendência desde a escola em focarmos naquilo que a gente precisa melhorar. Então eu faço, né, lá na escola algumas provas, algumas avaliações e tiro algumas notas boas, e aí de repente em matemática vem um 6 ou um 7, e ao invés de repente de focar em transformar um 9 em português em 10, eu passo ali o ano todo lutando para conseguir um 8 ou um 9 em matemática e talvez fique estagnada numa habilidade que eu tenha. Trazendo esse exemplo simples, né? Porque é algo que acho que, de certa forma, é um pouco da nossa base ainda da educação, mas quando a gente leva isso para o mundo corporativo, né? Para o mundo do desenvolvimento humano, a principal mensagem desse livro é que é fundamental nós identificarmos quais são os nossos pontos fortes, desenvolvê-los e colocarmos todo o nosso foco nesses pontos, ao invés de repente, passar toda uma vida tentando desenvolver aquilo que nós não levamos tanto jeito, não somos tão bons assim. Então, na verdade, essa é a grande teoria do livro, né? E uma das principais mensagens, de forma muito resumida, ele aponta que a chave para o sucesso, então, é a gente se concentrar, em fortalecer, em potencializar os nossos pontos fortes, ao invés só de corrigir as nossas fraquezas. E aí pode ser que uma dúvida, né, que paire depois de entender que devemos então colocar o nosso foco nos pontos fortes mas ok, o que que eu faço com aqueles pontos fracos, né, com os pontos de desenvolvimento? E na verdade, nós não vamos ignorá-los. É uma questão de foco. Então, eu trabalho para neutralizá-los, mas o meu foco o tempo todo está naqueles pontos que podem acelerar o meu crescimento, aqueles que eu já faço naturalmente bem. Aqueles pontos fracos eu minimizo para que eles não atrapalhem justamente os meus pontos fortes.
Legal, Ana. Então eu entendo que é realmente uma nova perspectiva sobre o que a gente deve priorizar na nossa trajetória de desenvolvimento pessoal e profissional, né? Então, beleza. Uma vez que eu tenho identificado os meus pontos fortes, como saber quais são os próximos passos? Acho que até dando um passo para trás, porque nesse trabalho de desenvolvimento humano eu vejo que muitas das vezes a dificuldade ela já começa no processo de identificação desses pontos fortes. Então, né, nos meus trabalhos, muitas das vezes a pessoa entende a teoria, faz sentido, de certa forma ela é até muito libertadora, né? Poxa, então quer dizer que eu posso focar aqui naquilo que eu realmente gosto de fazer, eu faço bem. Mas aí entra uma grande dúvida, mas ok, Ana, como eu faço para descobrir o que que eu faço bem? Eu já conversei com pessoas que chegaram a dizer que, poxa, eu acho que eu não tenho muitos talentos, não sei se eu fui, né, privado aí de alguns deles, mas eu não tenho muitos talentos. Então eu, né, dando uns passos para trás, eu acho que existe um trabalho fundamental para que essa teoria seja colocada em prática, essa nova perspectiva, como você disse, né, esse novo olhar para o desenvolvimento humano, que é esse investimento no autoconhecimento. E aí algumas dicas rápidas para quem está ouvindo, esse autoconhecimento não tem fórmula mágica. Eu posso, por exemplo, começar pedindo feedback para as pessoas. Né? Olha, você acha que eu faço bem? O que que não só focado em pontos de desenvolvimento, né, que é o que a gente também costuma fazer, mas levantar esses pontos, esses talentos, começar a pensar o que que eu faço naturalmente, quais tarefas no meu dia a dia me dão satisfação, ou até num campo mais lúdico, quais são meus hobbies, aquilo que eu realmente desfruto, não vejo o tempo passar, de repente um olhar mais voltado até para as fases iniciais da vida, para a infância, adolescência, o que que eu era bom em fazer? Quando as pessoas me elogiam, elas me elogiam por quê? Tem algumas pistas na nossa própria história que podem ir apontando quais são esses pontos fortes. E aí, ok, uma vez identificados, eu comecei a mapear, comecei a me empoderar desses pontos fortes. Eu diria que o próximo passo, na verdade, é o que faz essa teoria ser tão potente. Como eu crio situações no meu dia a dia, como eu me coloco em situações, em trabalhos, numa carreira que potencializem esses meus pontos fortes. Então, ao invés de estar, por exemplo, em uma função ou com algumas responsabilidades que é, precisam de mim, precisam extrair de mim aquilo que eu não sou boa, eu começo a identificar esses pontos fortes e, né, vou buscando formas de colocá-los a serviço. Então, vou trazer um exemplo mais tangível, né? Eu já tive uma experiência prévia com recursos humanos e um dos meus talentos é voltado para comunicação, relações interpessoais, né? Fui percebendo que essas são áreas em que eu normalmente me saio bem. Por outro lado, existem áreas que eu não me saio tão bem, talvez uma capacidade mais analítica, né, um trabalho ali mais metódico, por exemplo, com planilhas, e em uma das minhas funções ali na carreira, por um tempo eu precisei fazer muito isso. E eu percebia que era mais desconfortável e que meu desempenho, ele, de certa forma, caía. Por outro lado, quando eu me colocava em situações que eu precisava de uma habilidade de comunicação ou do próprio carisma, solução de problemas, relacionamento, eu ia muito bem. Isso fez com que meu crescimento acelerasse, esse foco nos pontos fortes. Então, eu diria que basicamente é você conseguir, primeiro, reconhecer esses pontos fortes e depois se colocar em situações, provocar essas situações e envolver as pessoas que precisam estar envolvidas para que você consiga, de fato, vivenciá-los. Que é aí que a gente entra numa diferença importante, por exemplo, da diferença entre um talento e um ponto forte. Né? Para quem está ouvindo, a diferença entre talento e ponto forte, o talento talvez seja algo que naturalmente eu faço bem,
ele vem, de certa forma, ali um pouco no meu estilo, é algo que intuitivamente eu consigo desempenhar. E se eu coloco esse talento em prática e trabalho ele, lapido ele, ele vira um ponto forte. Então perceba que não é automático. Se eu tenho um talento e não pratico, ele é só um potencial, algo que pode vir a ser, mas que talvez não seja porque eu não pratico. E agora, então, Ana, para a gente se encaminhar para o final, eu queria saber também como tudo isso que a gente está discutindo se aplica aos contextos de liderança e trabalho em equipe. Porque eu entendo que essa habilidade de identificar e aprimorar os meus pontos fortes pode ser transformador para a minha vida, mas também pode impactar a vida das pessoas que estão ao meu redor, certo? Principalmente se elas forem lideradas por mim. Então, você teria algum exemplo nesse sentido para compartilhar com a gente? Excelente, João. E, bom, eu vou aproveitar, inclusive, para trazer exemplos, de situações com os próprios clientes da Seta e pontos que eu já percebi, por exemplo, em algumas ações de desenvolvimento e treinamentos, principalmente com a liderança, né? Tive um caso, em que uma pessoa que estava ali num treinamento e a gente, né, se desenvolveu ali numa trilha juntos, ele foi pedindo feedback, e num dado momento, depois de entender um pouco mais sobre a teoria dos pontos fortes, ele me procurou no final da trilha e me confessou que tinha sido libertador, porque ele já tinha se convencido que, que ele não tinha potencial de liderança, que ele não jamais seria um bom líder, porque durante toda a vida ele teve, isso ele me contando, né, que ele teve líderes muito inspiradores, pessoas que falavam muito bem, muito carismáticas, aquela liderança que gosta do palco, do microfone, que apresenta, que tem uma capacidade única de motivar uma equipe pela habilidade de comunicação, e ele se identificava como uma pessoa mais introvertida, né, com talentos mais voltados ali para a capacidade analítica, ou até uma outra habilidade de comunicação, que era a capacidade de escuta que ele tinha, não necessariamente de motivar pela fala, né, estando nos palcos. E, e ele me confessou que conhecer essa teoria, e foi muito, né, pela indicação do livro, e ele foi lendo ali durante a trilha, e ele disse que fez toda a diferença para ele hoje saber que, sim, ele pode ser um bom líder, e que a forma que ele vai fazer isso é utilizando os pontos fortes que ele tem, não tentando, modular, né, modelar alguém que ele não é. Então, esse foco nos pontos fortes potencializou a liderança que ele pode ser. E quando a gente fala, né, do trabalho em equipe, de aumentar a colaboração, a inovação num time, o trabalho da liderança em ter esse olhar focado em pontos fortes é fundamental também. É, é óbvio que eu não estou falando aqui que a gente deve ignorar as fraquezas e ignorar os pontos fracos. O que essa teoria diz, inclusive, ela compara o ponto fraco com as despesas, né? A gente precisa sempre lutar para reduzir, né? Eu vou buscar reduzir, mas a diferença é, eu não vou só focar nelas. Eu vou mitigar riscos, né? Eu vou fazer ali uma gestão de danos, eu vou mapear o que é necessário. Será que tem algum ponto fraco hoje que realmente me atrapalha? Então, como é que eu neutralizo para que ele não me atrapalhe naquilo que eu sou boa? Agora, voltar toda a minha lente para os pontos que eu não sou boa é fazer a gente perder muito potencial. E isso para a liderança é fundamental. Como eu extraio o melhor do meu time? Como eu coloco as pessoas no lugar certo, onde elas vão se engajar muito mais, né? O livro traz alguns estudos e mostra que as pessoas que conseguem estar em projetos que utilizam os pontos fortes, né, que precisam dos pontos fortes dessas pessoas, elas se comprometem até 6 vezes mais do que aquelas que estão envolvidas em atividades com as quais elas não têm, né, talento, afinidade, e que a percepção de melhora de qualidade de vida é até 3 vezes mais. Então, a gente está falando de duas coisas importantíssimas andando juntas: os resultados, a entrega, o comprometimento, e por outro lado, a gente também está falando de um aumento de saúde mental
qualidade de vida e percepção de felicidade. E assim encerramos mais um episódio do podcast Seta Talks. Eu quero agradecer novamente a Ana por compartilhar um pouco da sua expertise nesse assunto com a gente e agradecer também a você, ouvinte, pela atenção de sempre. Te convido a conhecer o nosso site www.setadg.com.br. Lá você pode conhecer as soluções e treinamentos oferecidos pela Seta para desenvolver a sua empresa e a sua carreira. Você também pode nos acompanhar e entrar em contato conosco pelas redes sociais Seta Desenvolvimento Gerencial no LinkedIn, Facebook e Instagram. Te espero no próximo episódio.